Olá pessoal, eu vou mostrar aqui agora como calcular, né? Como calcular o custo médio de impressão, tá? Então a gente tem essa tabelinha aqui que vai nos folders das máquinas, que é o custo de impressão por metro quadrado, com 100% de cobertura, tá? Isso é bem importante. Somente cores, no caso, né? Somente o CMYK, ciano, magenta, amarelo e preto, ou seja, que não usa a base branca, o custo do metro quadrado vai ser R$ 6,30. E CMYK mais branco, com o branco junto, sempre vai gastar bem mais. Então ele vai para R$ 15,50 o custo do metro quadrado. Então como é que eu transformo isso no meu produto? Como é que eu sei quanto que vai dar lá na ponta em cada produto que eu for imprimir? Então eu fiz aqui uma tabelinha, tá? No Corel aqui. Esse quadro aqui, ele tem 1000 por 1000 milímetros, ou seja, 1 metro quadrado, tá? Então considerando aqui, ó, uma área de impressão de 200 por 300, tá? Uma folha A4 praticamente, tá? Quantas folhas dessa cabe dentro de 1 metro quadrado? Aqui eu montei, né, para ver quantas realmente cabe. Aqui tem 15 folhas, mas tem mais esse pedaço aqui que também faz parte do custo, tá? No caso da impressão. Então, como é que o jeito mais fácil, em vez de eu montar isso aqui cada vez que eu for calcular, eu venho na calculadora. Eu vou botar aqui, um lado tem 200 milímetros e outro 300 milímetros. Então, eu vou fazer o cálculo da seguinte forma. 1000 dividido por 200. Quanto vai dar? 5, ou seja, na largura dá 5 peças, tá? Na largura. Tá, e no comprimento, como é que eu vou fazer? Vou zerar aqui, vou fazer também a mesma coisa. 1000 dividido por 300. Dá 3,3. Então 3,3 vezes 5 que deu na largura vai dar um total de 16,6 peças dessa por metro quadrado. Então eu já sei quantas vai dentro de 1 metro quadrado. E como é que eu sei o custo de impressão? Então eu vou lá e vou pegar o custo de impressão. Se eu for imprimir num material branco que eu não vou utilizar a tinta branca da impressora, aí eu vou usar o custo do metro quadrado é 6,30, que é o que estava aqui na tabelinha, somente CMYK, 6,30. Só cores, né? Então eu vou pegar aqui 6,30 dividido por 16,66. Vai dar um custo aqui de 37,8, ou seja, 38 centavos por peça, tá? Então, cada quadro desse que eu imprimi, de 20 por 30, ele vai custar, no caso aqui, 38 centavos de tinta, tá? Mas outra consideração bem importante, como a gente diz ali, que está na tabelinha aqui, ó, 100% de cobertura. Esse cálculo, essa simulação foi feita com uma imagem assim, ó, totalmente preto, ou seja, com 100% de cobertura. Essa imagem aqui, o preto, é a cor que mais gasta tinta, porque ela vai todas as cores nela. Para fazer o preto, ele vai todas as cores. Então, quando eu usar uma imagem como a da foto aqui embaixo, que eu tenho esse fundo branco, a camisa que é branca, tudo, a calça que é branca, tudo que for branco ou mais claro, que não é 100% preto, praticamente não vai tinta. Aqui vai ser só um cinzinha que mal e mal vai um pouquinho de tinta. Então, vamos dizer assim, na teoria, vai custar os 38 centavos aqui arredondando, cada imagem dessa. E o ideal é que eu use esse custo de tinta para essa imagem. Mas, na prática mesmo, não vai chegar a isso, tá? Porque o que acontece? Tudo onde for cor clara aqui vai gastar muito menos. Então, na teoria, isso aqui daria bem menos do que os 38. Mas, como cálculo de custo, para a gente não ter prejuízo, não calcular menos, é melhor que a gente sempre bote um pouco a mais, a gente usa ali os 38 centavos por quadro na hora de a gente mensurar o custo, tá? Outra coisa bem importante, o pessoal pensa muito no custo da tinta, tá? Esse custo, como vocês podem ver, para um quadro de 20 por 30, que vai ser vendido, sei lá, 30, 40, 50 reais, dependendo no material que for impresso ou a finalidade disso, se for personalizado ou não, 40 centavos, 38 centavos é irrisório, é muito pouco, tá? Então, geralmente o custo maior de impressão não vai ser os 38 centavos, ele vai ser o tempo de impressão, que tem um outro vídeo que eu mostro calculando o tempo de impressão. Então, tem que calcular bem o tempo de impressão para ver quanto que vai produzir num dia, quanto que tu quer que a máquina renda num dia, para com base no teu rendimento diário, não, eu quero que a máquina renda 500 reais por dia, produzindo 8 horas por dia, quanto que vai dar isso?
E aí calcular quanto que eu posso produzir para ver realmente, não, o meu custo de tinta aqui é 38 centavos, mas o meu custo de tempo vai ser R$8. Tá? Então, aqui eu botei errado. Mas no geral vai ser o que? 8 com 38 vai ser o meu custo, tá? Mais o material, sei lá, uma chapa de acrílico vai custar R$12. Vai dar um total 20 com 38. Às vezes o pessoal pega o custo da tinta mais o acrílico e não bota os R$8 que seria o custo do tempo de impressão, custo de tempo de máquina, de tempo operacional, né? Então isso é importante e tem que ser calculado, porque daqui a pouco o cara calculou ali, vamos dizer assim, 12 mais 38 centavos, botou vezes 2, deu R$24. Na teoria ele vai estar ganhando aqui 13 e pouco por peça, o que é pouco, por ser um negócio personalizado. Ele teria que fazer, vamos dizer assim, o dobro contando o tempo de impressão, que no caso já daria R$40 em vez de 24, né? Então isso é uma coisa bem importante, tá? Que tem que ser calculado. O mesmo cálculo aqui, vamos simular aqui no caso canetas, tá? Caneta é uma coisa que o custo de tinta é praticamente irrisório, né? Porque aqui eu estou falando de 20 por 30, 200 por 300. Mas uma caneta vai ser isso aqui, ó. Vai ser mais ou menos 7 de largura por 40, tá? Que é um tamanho meio padrão. Vou botar aqui 7 redondo, tá? 7 por 40. Daí pensa, quantos quadrinhos desse aqui vão caber aqui dentro de 1 metro quadrado, tá? Que nem eu falei antes, em vez de eu montar tudo isso aqui para saber quantos vão caber, eu só vou dividir 7 por 1000 e 40 por 1000, tá? Vou pegar a calculadora aqui, vou dividir aqui, 1000 dividido por 7 igual 142 canetas na largura, tá? 142 artes de caneta. Aqui eu não considero o tamanho da caneta, eu considero o tamanho da arte que eu vou imprimir, tá? Então sempre tem que levar isso em consideração. Então 142, tá? E agora 1000 dividido por 40, 25, tá? Então eu vou fazer agora 142 142 vezes 25 igual 3.550 canetas dentro de 1 metro quadrado. Então para vocês verem como o custo da caneta é muito baixo mesmo, tá? Então eu vou pegar e vou fazer esse cálculo de custo aqui numa caneta que vai utilizar tinta branca, tá? É uma caneta preta que tem que ter a base branca embaixo, 15,50. Então eu vou pegar aqui e vou fazer 15,50 dividido por 3.550 canetas, que vai dar no metro quadrado. Ou seja, o custo dessa caneta com a tinta branca vai dar 0,0043. Ou seja, eu vou ter que fazer aqui mais ou menos 3 canetas, para dar 1 centavo e pouco, 1,2 centavos, tá? Então o custo é muito baixo da caneta na questão da tinta. Por isso que eu reforço a questão do tempo de impressão. Normalmente o tempo de impressão vai ser mais caro do que o custo da tinta para impressão direto, tá? Porque os equipamentos eles não são rápidos, né? A impressão jato de tinta, esse tipo de impressão, independente de eu ver ou não, ela é um processo lento, então não tem alta produção, a não ser que tenha várias cabeças de impressão ou plotters maiores que a boca é maior e consequentemente vai dar uma produção maior. Então, se eu fosse fazer o cálculo aqui, ó, numa caneta branca, 6,30 dividido por 3.550 vai dar o que? 0,001. Ou seja, se eu fizer isso aqui vezes 10 canetas, a cada 10 canetas vai dar quase 2 centavos de tinta. Então é muito baixo mesmo, né? Então por isso que eu digo, reforço lá o tempo de produção, porque o que vai limitar não é o que vai limitar o ganho com a máquina, não é o custo aqui, né? Mas sim quanto que tu vai conseguir produzir dentro de um dia inteiro de trabalho para te ter o retorno que tu precisa para pagar a máquina, para ganhar dinheiro, né? E para ser viável o negócio para vocês. Então aqui eu demonstrei como fazer na prática. O cálculo é uma coisa muito simples, né? Mas tem gente que tem dificuldade, está aqui para esclarecer essas dúvidas. E qualquer coisa, entre em contato com a gente.